sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leite Poerski. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio com as arquitetas responsáveis pelo projeto de interiores e da fachada do Vita Center. Então, gurias, a gente queria, em primeiro lugar, agradecer muito, né? Nós sabemos que agora é final de ano, tudo corrido, né? Difícil a gente conseguir ter um horáriozinho na agenda, mas a gente queria muito que vocês viessem aqui para a gente conversar sobre o projeto, para vocês explicarem um pouquinho mais, até porque agora foi a entrega, né, já para as pessoas que vão trabalhar lá dentro. E tá o projeto super elogiado, então a gente quer que vocês contem um pouquinho quais foram as inspirações por trás disso tudo. Então, Clarissa, Tita, para quem... né? E a Ana, se apresentem, por favor. E são do escritório QArts, só que é Quartz. Agora a gente vai, inclusive, explicar esse nome. Vamos lá, Tita. Tá certo. Me apresenta um pouquinho, então? Claro, tá já vai. Meu nome é Clarissa Pereira, ninguém me conhece como Clarissa, não é Tita, para todo lado. Sempre falo que Clarissa é só a minha mãe, quando tá muito braba, que me chama. E... bom, fazer uma breve apresentação, né? Sou formada pela Unicinos e depois a minha formação foi bem acadêmica, porque eu tinha um sonho de ser professora e realmente fui atrás, né? Só que fui atrás fora daqui, né? Fui buscar uma experiência fora. Não tinha nada que me prendia na época, né? Isso aí a gente está falando de 2002, 2003. E fui fazer minha formação em Barcelona, na Espanha. Na Catalunha. Então, lá eu fiz, né, o meu primeiro curso que eu fiz foi um master, né, equivalente ao mestrado, em que era da parte, né, de patrimônio e contextualização, e disso já emendei no doutorado. Nesse meio tempo, né, eu acho que tem que falar, óbvio, que eu acabei conhecendo o Arnaldo, acho que com 6 meses que estava lá, foi bem no início. Ou seja, eu fiquei 9 anos lá, mas logo conheci ele. Então, daí veio, né... 4 anos depois veio o casamento, e depois nós viemos, né? Enfim, né? Depois acabei indo para o doutorado, e daí teve um período que na Espanha não era um bom momento, aqui no Brasil estava um momento bem interessante até mesmo para arquitetura, e nós decidimos assim fazer as malas e vir para cá. Eu vou contar a história porque depois, né, já emendo com a Ana. Então, nós viemos para cá, nós tivemos nosso segundo casamento, que foi, né, a Quartz Arquitetura, que surgiu também da necessidade de formalizar, né, como escritório com os nossos primeiros projetos. Paralelo a isso, também entrei para a UFN, na época era a Unifra, e realmente foi um curso que me abriu muitas portas, inclusive de ter uma ligação com Barcelona, né, porque nós temos ali um convênio junto com uma fundação bem importante, que é a Fundação Henrique Miralles, que eu acabei também trabalhando durante o período da minha formação de arquitetura, um escritório que é referência para o nosso também, e hoje a gente consegue também conectar com os alunos da graduação. Então isso é realmente um programa que a UFN abraçou e enfim, né, tá sendo muito, o benefício é bom, né, para todos, assim, principalmente para quem vai. Viagens a mais para lá, né? Sim, a gente já viabilizou uns 4 workshops, e é muito legal, assim, poder encontrar o pessoal que está no mercado de trabalho depois e falar, ai, que saudade de ir lá, né, do workshop. Nesse meio tempo, então, a Ana Paula foi minha aluna, foi primeiro minha aluna em conforto térmico. Vi que ela era quietinha, mas assim, super compenetrada, queria saber de onde saía tudo, era super curiosa. Depois foi aluna no ateliê, e enfim, né? Eu nunca vou esquecer que a Ana Paula uma vez chegou para mim e falou assim, ai, prof, quando eu me formar eu quero ser como tu. E eu bem assim, olha, se eu fosse assim, ó, 1/5 da estudante que tu é, eu já estava feita na vida, né? E nisso surgiu a oportunidade dela fazer estágio lá no escritório. Então, na época, éramos nós dois, né, o Arnaldo e eu, de sócios. Daí, a Ana Paula entrou como estagiária. E ficou, né? Quando ela se formou, daí a gente, não, temos que segurar, porque foi assim, foi muito bom, né? Como, principalmente entre ela e eu, né? Como foi essa sinergia de trabalho e muito complementar, né, Ana?
E, bom, acho que agora... Agora não pode falar. Foi a minha vez. Bom, primeiro, pessoal, queria agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês hoje, conversando. A gente ficou bem feliz também de estar aqui, compartilhando esses momentinhos, né, que a gente começa a olhar para a trajetória. Às vezes a gente está na loucura do dia a dia, na correria, e acaba que a gente esquece algumas coisas e aí ficar escutando, retomando, é muito bom. Mas, voltando, então, me chamo Ana Paula. Eu vim de Ivorá, moro aqui em Santa Maria já há 12 anos, meu Deus, uma vida já. Na cidade grande, né? Então, saí de lá, uma cidade totalmente pequena para uma cidade grande, choque de realidade. E comecei a cursar... Não fui parar direto na arquitetura. Essa é a parte que a gente não conta, né? Mas eu vim para Santa Maria fazer Ciências da Computação na UFN e Matemática na Federal. Aí não deu muito certo, não me encontrei. Aí comecei a fazer disciplinas junto com os 2 cursos na arquitetura e fui pedir a transferência e estou aqui até hoje, né? Bacana. Acho que aquela, olha, nem imaginava, né? Porque no fim a gente acaba... Imagina, vocês estão juntas trabalhando no projeto do Vita há 3 anos, né? Ou mais até. E eu vou completar... Imagina, eu vou completar 2 agora aqui de Vórtica. E também já entrei desde o início nas reuniões com vocês. E é legal essa troca, porque a gente vai descobrindo agora um monte de coisas, né? Que a gente mesmo convivendo não sabe, né? Bem legal. E, bom, então me formei em 2016 na UFN. Eu acho que tem que contar que se formou muito bem, porque o TCC dela foi primeiro selecionado, né, para o prêmio IAB, que é o prêmio dos trabalhos de conclusão, que é super importante. Eu me lembro, né, quando eu era estudante, e a Ana Paula ficou, na época, em primeiro lugar, assim, representando o Rio Grande do Sul, né, colocou o UFN e foi um orgulho pra gente, foi muito legal. Eu acho que foi uma conquista, né, que todo mundo, né, não só lá na universidade, mas no escritório, aplaudiu muito. Então, depois que eu me formei, na UFN também eu ingressei na pós, em espaços comerciais. E, como a Tita comentou, eu comecei a estagiar no escritório, isso foi em 2015. Após a formatura, então, eu acabei ficando, né, no escritório. Fui convidada para fazer parte da sociedade e estou aqui até hoje incomodando. Olha, a estagiária só assim, olha só, gente. Não, e a gente tem, né, Tita, a gente sabe, a Ana aí é um braço direito, esquerdo, meu Deus, cabeça, né, porque a gente sabe o quanto, inclusive a Unifra, a gente tem o hábito da Unifra, né? Eu também, eu me formei na Unifra, não adianta, gente, não é conhecida, né, por ser uma instituição que cobra muito do pessoal, né, e tu deve ter umas quantas horas lá, né, então a Ana... Você vira ali também, a gente às vezes mandando mensagem, sabe que a Tita tá na aula, mas, assim, tá, mas a Ana dá um jeito e sempre muito ágil, né? Isso não é motivo nenhum de não dar sequência e velocidade em tudo, né? E a Ana sempre mega dedicada. A gente também divide, né, os projetos lá no escritório. Então, sempre acaba um ficando responsável, né? Nós também tínhamos uma arquiteta que eu acho que vale muito a pena mencionar, que hoje ela está dando todo o apoio para a gente no BIM, que era a Luana também. A Luana, ela ficava responsável, né, pelos... também, né, no fim eu acabo meio coordenando geral tudo, né, lá no início, assim, costurando, assim, ó. Mas depois, para os projetos executivos, tem que ter uma sequência com alguém que realmente esteja em tempo integral no escritório. Porque essa vida, né, de professor enfim, e arquiteta, ela... Tem vezes que realmente eu não tenho como dar uma resposta rápida, então por isso que a gente sempre deixa, né, um responsável pelo projeto. A Luana, que estava até pouco tempo com a gente, também tinha esse papel. A Fabiola também tem, né, esse papel. E eu vou meio pingando em todos, assim, e dizendo, tá ok, não sei o que nem ontem, eu tava até com vergonha, vocês mandando ali no grupo, só botando joinha no negócio, só foi confirmando. Tá tudo bem, assim. Você tá ok, depois só não vale reclamar, né? Eu não queria. Porque o que é bacana, né? Que a Cris iniciou o toque falando, não, entregamos agora o Vita, acabou, né, gurias? Beleza? Pelo contrário, ainda tem muito trabalho pela frente, né? É verdade. Né? Agora começou. Agora a gente tá numa... Mas assim, né, o que foi projetado lá desde o início tá praticamente tudo executado, né? Eu acho que agora são as coisas que vão vir para ir melhorando cada vez mais e, é claro, as obras internas dos clientes. Vocês já têm vários clientes lá, então, assim, a coisa vai
vai andando, né? E, gurias, hoje o escritório, antes da gente entrar no Vita, que daí depois a gente vai longe, o escritório tem um foco, é mais comercial, é mais residencial? Como é que vocês estão se posicionando hoje no mercado? É assim, nós começamos bem com residencial e adoramos fazer isso, né? Acho que a gente teve bons resultados. A gente sempre fala assim que um bom resultado foi aceito por uma publicação, isso aí é um pensamento bem acadêmico, né? Não é porque a gente sabe assim, que o que importa comercialmente não é isso, né? Não é uma publicação no Mark Daily que vai trazer um cliente, não é isso, né? Mas isso é um filtro para a gente, é saber, olha, se eles estão aceitando, né, os nossos projetos em certas publicações, é porque a qualidade está boa. Então, é um indicativo de qualidade para a gente. Então, por isso que importa ter um pouco, né, do acadêmico dentro do escritório. E então, né, a gente começou com projetos residenciais e a Ana então fez a pós em arquitetura comercial. E nós chegamos a um ponto, teve uma consultoria, e que a gente também tinha que delimitar. Essa consultoria, eu acho que aconteceu em 2018, não? E, então, assim, se pediu, não, é um foco, né? Para onde a gente, né? Até fizeram assim, vamos estabelecer uma persona, né? O que seria, não é o perfil do cliente de vocês. Então, sim, continuou residencial, e sim, estamos fazendo também, até fora de Santa Maria agora. A gente está com um projeto, né, bem legal. Aqui em Santa Maria também. Daí o outro foco seria um trabalho para incorporadoras, porque a gente tinha na época, estava fazendo 2 edifícios de médio porte, pequeno porte, e era, né, tratar com as incorporadoras. Então ali foi visto naquele perfil se a gente continuaria ou não. A gente viu que gostava bastante, né, mas sempre esses projetos meio apareceram por sorte pra gente, não foi uma coisa que a gente foi atrás. E daí depois, queira ou não, agora a gente estamos trabalhando, né, com vocês no Vita, então seguiu também. E chegou num ponto assim, e arquitetura comercial. Daí eu falei, Ana, tá aí o teu foco, né? Daí a gente se olhou, me lembro na reunião, né? Tu te vê trabalhando no shopping, assim, né? Enfim, fazendo arquitetura de lojas e tal. E eu não falei assim, não sei. Não deu. Pois é, eu também não. Mas se a gente fosse ver um foco, né? Isso em 2018, e qual que a gente viria? Daí a gente começou, puxa, ali na parte da saúde, bem-estar. E por uma coincidência, eu fui fui convidada lá na UFN para co-orientar uma dissertação. E era o trabalho da Fabiola. Então, esse era um elemento que faltava para a gente entrar nisso, porque a arquitetura comercial, da área da saúde, ela praticamente tem que ter... Tu nasceu no meio, né, Tita? Acho que é familiar para ti também o tema, né? Sim, porém eu não tinha conhecimento, né, da parte de legislação, né, que é uma especialidade à parte. Mas daí veio a Fabiola e a gente... né, eu pude co-orientar o trabalho dela, eu fui mais para a parte de conforto, né, de conforto ambiental, e ela entrou com a parte bem específica, e foi um trabalho super legal. Daí nisso ela bem assim, olha, ela começou a trazer, a Clarissa, eu não tenho condições de assumir esse projeto sozinha, posso levar para o escritório de vocês? Eu, olha, pode, claro, mas desde que tu faz junto, tá convidado. Assim, Fabiola, assim, é incrível, porque era um nicho que a gente gostaria de entrar e de repente apareceu. Então, foi, né, isso assim, juntou a fome com a vontade de comer. E realmente, assim, tá super legal, né? Só que esse foco, então, ele é também mais com ela, né? Nós dependemos também dela, que hoje ela é nossa associada e no Vita ela nos deu muito, assim, suporte. E, claro, em outros projetos também. E ela trabalha com alta complexidade também. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto de um centro cirúrgico, agora a reformulação de centro cirúrgico, de laboratório. Então, tudo isso, assim, eu não imaginava o quanto é... Sim, chatinha, normativa. Sim, muita normativa. Então, Gurias, pegando o gancho já, então vamos entrar no Vita, né? Explique um pouquinho essa questão, né, porque agora tu foi falando e foi vindo na cabeça, né, algumas coisas que vocês utilizaram ali, né, aquela questão das curvas. Então, eu vou deixar vocês explicar um pouquinho, porque isso foi o quê? Foi as 3 anos de obra. O projeto deve ter começado uns 2 anos antes. 2018, né? 2018.
Exatamente. Quer começar, Ana? Não, pode começar. Tá, é porque realmente eu peguei mais o início. Eu me lembro que em 2019 eu estava conversando com a Camila do Ideia 1. Falei assim, Camila, agora vai entrar no executivo, então essa parte vocês vão começar a conversar mais com a Ana Paula. Tá? E eu só vou depois só conversando com a Ana Paula, dizendo checklist, tá ok, só vou botando joinha, tá ok, não tá ok, tá. Sim. Mas o início foi, na verdade, o Cristo também estava nessa construção. Acho que foi um projeto super discutido. Eu me lembro bem nessa sala aqui. Essa sala foi um pouco, né, a gênesis também do projeto. Mas eu me lembro que o que a gente queria era sair um pouco fora dessa ideia, né, de que um edifício da área da saúde tem que ter uma arquitetura, né, tão... como se diz, tão fria, que isso a gente conhece, né, sobre os edifícios da área da saúde, né? Isso é até uma visão bem, se a gente for ver, assim, dos anos 90, né, quando a gente começava a analisar todas essas exigências, né, da vigilância e tal, então fazia com que que essas arquiteturas fossem um pouco, né, tudo verdinho, azulzinho. Você se lembra, assim, eu acho que nos anos 90 era a moda da arquitetura hospitalar, era tudo verdinho, azulzinho, e a gente queria quebrar isso, né, quebrar um pouquinho esses paradigmas, e a gente começou a ir atrás, né, de referências, primeiro algumas referências internacionais, a gente começou a ver como que eram esses, enfim, ambientes da área da saúde na Holanda, na Dinamarca, muito na Espanha, né? Barcelona sempre foi uma referência, até porque, né, como eu tenho essa ponte familiar lá, então... e Barcelona, eles estavam muito com isso, né? De estudar esse espaço da saúde, né? Como quase que uma casa, né? Fora de casa... E tem, eu acho que um hospital lá, que eu acho que seria interessante de falar, que é o Hospital São Paulo e Santa Creu, que é um hospital que ele foi feito no final do século XIX, início do século XX. Eles tinham, não é, a instituição do hospital, ela era no centro antigo e era junto, não é, um monastério, a um edifício religioso, e ele passa para uma área, né, na época assim, modernizada, né, que é pro plano do Eixampla, a ideia era construir um grande hospital, né? Barcelona é uma cidade planejada, né, com as manzanas, então, que seriam essas quadras octogonais, sim. Então, na verdade, esse terreno, ele era para 9 quadras, só para ter uma ideia, era imenso, assim, o hospital. E naquela época, eles justamente pensavam nisso, em criar um espaço que fosse, ou seja, que também levasse em consideração uma série de questões de conforto que hoje a gente acha assim como, né, hoje o assunto é tão falado, mas naquela época eles já pensaram nisso. Então eles dividiram o hospital em pavilhões. Cada um desses pavilhões, né, por um lado era a ala feminina, a ala masculina, cada pavilhão era para uma especialidade. E tinha um jardim, então um hospital pavilionar, que tinha tem toda uma ligação subterrânea e que era conectado a jardins, é ainda, né, conectado aos jardins. E esses jardins era toda como se fosse, as plantas que eles tinham ali eram plantas medicinais, tu vê na época, né, como foi feito isso. E cada um desses pontos desses pavilhões, ele tem tipo uma glorieta, né, que eles chamam, que era um solar. Então ali era uma espécie de sala de visitas, que quando o paciente ele já estava um pouco melhor, ele ia para aquele lugar para ver o jardim, mas quando ele não tinha condições de sair para aquele jardim, né? Então aquela área, aquele espaço intermediário, ele era uma transição entre dentro do hospital e aquele jardim. E que isso, né, com tudo que está se falando agora sobre design biofísico, sim, né, que a Cris sabe muito bem, né? Sim, diz que a gente diz que o humano é humano, né? Exatamente. Só que não tinha nome para coisa e agora o pessoal está resgatando, né? Então, eles tinham essa conexão com a natureza. Então, aqui, o arquiteto, né, que fez na época do Domènech Montaner, era um arquiteto do modernismo catalão, contemporâneo do Gaudí,
ele criou, né, um hospital no meio de um jardim. Lindo, assim. É realmente... Eu não sei se tem um hospital mais lindo que aquele. Hoje é patrimônio da Unesco, né? E aquele, sabe, tentar voltar atrás, estudar esse hospital e ver que a qualidade... Porque, na verdade, qual era a preocupação que eles tinham? Tinha uma preocupação imensa com ventilação, com conforto visual, né, lumínico também, mas sobretudo da luz natural, as entradas de luz por cima, né, pelas partes superiores, as camas entre as janelas nas enfermarias, né, quando tinha muita gente. Daí todo o trabalho feito nos tetos, né, os tetos eram, a maioria são abóbadas, e todo ele assim trabalhado com cerâmica, com cores, né, com motivos. A gente sempre fala que aquele hospital foi planejado mesmo para o paciente, porque tu entra, os tetos são lindos, sabe? Sim, e aquilo ali, isso não tinha como uma pessoa não melhorar num lugar desses, né? Porque era realmente um espaço restaurador, né? O que a psicologia ambiental fala. É um espaço, né, projetado para o bem-estar, né? Não era um hospital, né, né, como se conhecia, né, o anterior, né, deles. Então, logo também o MBT fez um centro de apoio ali e usou como referência o hospital. Então, aquilo ali, puxa, olha que legal, um Med Center, né, que o MBT está fazendo, levando em consideração a história de um hospital, né, ou seja, um hospital histórico, e, enfim, né, e pegando elementos do passado. Daí, por que não estudar algo assim? Mas não olhando para fora, ver o que Santa Maria tem de legal para a gente poder levar para esse espaço. E foi aí que vocês já conhecem essa historinha, né? Vamos olhar para a praça, vamos olhar para... né? Que foi um pouco daí o que a gente criou, né, Ana? Ana, eu tô falando demais, viu? Não, tô falando, Clarice, agora desse hospital e do verde, do jardim e tudo, e da emoção, né, de estar num lugar assim. Me fez lembrar um corretor. A gente fez um evento agora de entrega do empreendimento para os clientes e um para os corretores. Eu fiquei olhando, um corretor olhando para a recepção, lá para a parede verde. Ele ficou assim, acho que uns 5 minutos parado, e eu só observando, né? E ele, nossa, olha, vai dar até vontade de ficar doente depois dessa. Eu caí na gargalhada, ele bem sério, assim, olha, vai dar vontade. Porque ele estava admirando aquilo ali. Sim. Não tem como não chamar atenção, não tem como tu parar e não admirar, não prestar atenção. Não, é diferente tu chegar num lugar frio, né? Um ambiente, assim, sem graça, que tu só entra no automático. Não, a pessoa tem uma obra de arte quase, né? Praticamente, para admirar. Mas foi ideia da Cris. Eu nunca vou esquecer, a gente estava fazendo o projeto e a Cris, aquela parede, sim, foi ideia minha? Eu me lembro sabe assim, gurias, eu não sei se eu não tenho o teu áudio ainda. Escuta, pô, será que não é legal botar alguma coisa naquela parede, não sei, uma parede verde ou algo assim? Daí eu... mas ia ficar legal, tu lembra, Ana? Quando a gente diz que esse projeto foi feito a milhares de mãos, é verdade, né? Porque a gente já não sabe nem quem é autor do que lá dentro. Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que ali, realmente, a gente sempre, né, pensou muito nessa questão de trazer... E agora, tu falando dessas referências, a gente começa a entender, né? E realmente o Vita ali tá por mais que seja um terreno, ele é estreito, né? A gente não tinha assim como criar uma praça, um eixo verde, porque até por questão do solo ali, né? Tem subsolo embaixo, não tinha como fazer muita... Mas com o que pôde ser feito, a gente conseguiu passar essa sensação, né? Que eu acho que as pessoas estão sentindo, estão entendendo o que a gente estava toda hora explicando através do brochur de venda, né? E não adianta, a pessoa tem que ir lá e sentir, né? Eu acho que o espaço, ele ficou e as cores, né? Eu acho que isso, gurias, vocês foram, né? A gente sempre, gurias, qual é o tom, qual é a cor? E foi indo aquela paleta de cores ali, se construiu realmente sempre, né? Indo atrás daquela paleta lá do início. E isso, né? Fora do verdinho, fora do azulzinho, né? Acho que tudo são cores bem, bem quentes que transmitem esse aconchego, né? Para quem vai lá, para o pessoal que quer ficar doente agora. Para ir lá usufruir. Gente, eu caí da gargalhada, mas eu gostei. Eu fiquei contemplando ele contemplar a parede verde. Legal. Isso foi engraçado, né? E a gente imaginar isso, daqui a pouco, o prédio funcionando e isso acontecendo na prática. As pessoas ficarem felizes, se sentirem acolhidas no Vita, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, Tita? Quando
tu estava falando das referências, a gente começa a fazer uma retrospectiva de todo o processo, né? Da época, desde 2017, 2018 até aqui. Eu acho que uma das coisas que sempre foi muito falada é justamente a sensação que o usuário ia ter. Então, sempre quando se discutiu qualquer coisa, seja a paleta de cor, seja o tipo de material, qual seria a percepção do usuário, né? A gente está falando de um espaço da saúde, né? E bem como foi comentado até então, que a gente tem como referência, é um espaço frio, é um espaço claro, branco, verde, enfim, esses tons que a gente está habituados. E eu acho que o ponto principal era trazer para esse espaço uma ambiência de casa, para que as pessoas que estivessem ali... Não dá para dizer 100% dos usuários debilitados, mas a gente tem que contar essa parcela, porque terão pessoas que estão buscando tratamento porque não estão bem, mas também tem pessoas que estão buscando, terão momentos bons de descobertas, enfim, uma gravidez, um tratamento estético, enfim, a gente teria que abranger todos esses públicos. Eu acho que quando se pensou muito nessa questão de todas essas características, todas essas referências que foram buscadas, era a experiência do usuário. E eu acho que a gente conseguiu, acho que a gente pode já dizer que conseguiu esse resultado pelos retornos que a gente está tendo, né, das pessoas que já visitaram o espaço. E como tu disse, né, Cris, foi um trabalho que ele foi conjunto, então tudo sempre foi muito discutido, né? Se trazia uma ideia e sempre se jogava na mesa para que isso fosse debate com o pessoal da arquitetura, debate com o lumínio, debate com o paisagismo, ver com o pessoal da engenharia. Engenharia também sempre ali junto, né? Não dá para fazer, dá para fazer. Então, foi um processo construtivo em conjunto, né? De todos colocando as mãos para que o objetivo fosse alcançado, que é entregar um espaço onde o usuário se sentisse bem, onde a gente conseguisse uma qualidade, não simplesmente entregar um prédio cumprindo sua função, né, de acomodar pessoas e suprir as demandas de mercado, mas mais do que isso é a experiência do usuário ao estar no edifício, né? É um espaço que eu acho que vai muito além realmente do que tratar. Eu acho que é acolher, né, todos que estão ali. Gurias, explique um pouquinho essa questão da praça, né? Que eu acho que de buscar um pouquinho o que tem lá fora, para dentro, para o pessoal entender que tem essa permeabilidade. Nas primeiras reuniões, até uma que nós tivemos aqui, o pessoal do Ideia 1, eles trouxeram, agora nem me lembro, eles fizeram uma dinâmica de design thinking, trouxeram vários profissionais da saúde, então, para tentar fazer essa aproximação, né, para ver o que né, enfim, essa primeira aproximação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e na verdade eu vivia ali, eu morava ali na frente, não, realmente isso é verdade, que eles falavam assim, puxa vida, às vezes vem paciente lá de fora, das cidades vizinhas, e eles não ficam, né, não tem onde ficar, ficam na praça. Então, a primeira coisa, assim, a praça é uma sala de espera, né, é a sala de espera daquela região. É a sala de espera para o Central de Clínicas, para o Pinheiro Machado, para o Hospital de Caridade. Aquela pérgola ali também, às vezes está cheio de gente ali na pérgola, esperando uma notícia do paciente. E aquela praça também tem um peso histórico, né, para a gente, para todos, né, para a cidade. Então, uma praça bastante convencional, né, e que a gente acredita que tem que ser preservado, né, e a gente ficou com muita pena quando cortaram algumas árvores lá. Isso não tem como falar. Eu me lembro que a Cris, né? A Cris pensei, eu vi, cortou a árvore e caiu. Eu pensei, ai, Cris, mas não podiam ter feito de outra forma. Mas enfim, porque aquilo ali é uma referência para a cidade. Aquela praça, ela é uma referência para a gente. A pracinha da frente do Caridade, nunca ninguém sabe o nome dela. Então eu pensei, puxa vida, a praça é uma sala de estar. Por que não levar isso como conceito, né? Tanto para enfim, né, para recepção, como para toda que a gente sempre chamou de praça linear, o que tem, né, todo esse acesso que tem para o mall. Né? Então, a gente tratou sempre como isso. Por que não brincar um pouquinho e trazer esses elementos da
né, da Praça Roque Gonzalez. Então, a gente foi fazendo umas fotos, foi vendo os elementos que tinha, foi vendo o tipo de piso, daí tinha o piso basalto, tinha até uma parte que é de pedra portuguesa, né, bem tímida ali, os bancos em madeira, os bancos bem tradicionais, né, a copa das árvores, que ali é a sombra, né, para quem está esperando para a sala de espera. E a gente tinha também um pouquinho de receio né, sempre pedia licença, né, para o arquitetônico, né, para o Ideia 1. Olha, será que daria para fazer, né, assim, assado? Então, eu me lembro assim que desde o início, puxa, tinha que levar o basalto para lá. Daí a gente, mas será? Eu acho que não vão gostar. Imagina, tô vindo da calçada, né, ir para... Daí um dia, o que será que vamos fazer? Então vamos ver o basalto com a pedra regular, né? Eu disse, mas o legal seria com a pedra irregular, assim, ó, brutão e tal. Não, daí começa aquela discussão interna, né? Não, mas daí para a área da saúde o pessoal talvez não vai entender, não sei o quê. Mas será que a gente não arrisca? E foi aquela discussão. E no fim a gente acabou apresentando, né, os renders, os primeiros estudos com a pedra regular. Daí um dia vem a Camila e fala: vocês não acham legal se a gente trouxer aquela pedra irregular lá para o edifício? Daí se eu te contar que a gente pensou isso várias vezes, mas ficou um pouco com medo de falar assim com vocês e que a vigilância não vai aceitar. Sei lá, a gente estava pensando em todas essas coisas. Enfim, daí eu me lembro que a gente comemorou essa decisão deles, né? Muito porque tem tudo a ver, né? A continuidade da calçada, né? Realmente de levar para aquele lugar e que aquele lugar passa a ser, então, uma sala de estar também, né, para quem está esperando ali no entorno, né? Para as pessoas que chegam de fora, ela é a continuidade da praça. Ela não vai tirar o papel da praça, mas ela vai ser um pouquinho, né? Uma praça com um pouco mais de suporte. Então, foi aí que a gente, nos primeiros... a gente veio com a ideia do banco de madeira, mas daí a gente mudou um pouco o desenho, né? Naquela proposta inicial, de trabalhar com o verde nas paredes, né? E, enfim, a gente estudou várias possibilidades. O projeto ele foi se transformando, mas eu acho que a essência, assim, né? Ela permaneceu. Vão vir os outros bancos agora que são mais parecidos ainda com o banco de praça. Então, isso foi também acho que não saiu fora do conceito, né? E para as áreas internas, a gente também decidiu, né, vamos criar uma espécie assim, né, um fio condutor, um leitmotiv, né, e a gente vamos seguir a mesma coisa, não vai ser um ambiente diferente do outro, né, vamos seguir a mesma coisa, assim. Vamos escolher então uma paleta de cores com poucos contrastes, mas que tenha o material natural, né, a madeira, trazer a madeira da praça, mas vamos clarear ela para deixar... né? E sempre trabalhar com essas cores assim que não tenham muito, né? Porque a gente quer que a pessoa se sinta em casa. Daí a gente levou isso para o Vita Club, acho que foi o primeiro que a gente lançou. E no momento que a gente, né, determinou aquele projeto, a gente levou então todas essas cores, esses elementos para os demais, né? Para alguns ambientes ali na circulação e daí vinha, né, realmente o desafio da recepção. Na recepção a gente queria, vamos colocar uma madeira clarinha e tal, vamos fazer aquela coisa de pedra fria. Não, vamos tentar levar madeira. Puxa, mas madeira é uma coisa cara. Nós estamos trabalhando com uma incorporadora e a gente sabe que vai chegar num ponto, né, que nós vamos ter que ter um limite, tá? Então, por que não botar a madeira em um elemento? Mas aquele elemento ele tem que ser o ponto focal. Vai ser só nele e algum pontinho mais, né, para gente, pelo menos, né, para ele ter realmente uma presença. Daí na época, e por que se a gente fizesse um balcão paramétrico e tal? E na época o Cris nos ajudou, o Cris Fagundes, que também era egresso lá da UFN, e ele que criou o algoritmo, né, daquelas ondas. Eu era o piloto e o copiloto, só ia dizendo, Cris, um pouquinho mais para baixo, não sei o quê, e ele ajustando a curva. E eu lembro que o Jean perguntou, não me lembro se foi tu ou o Jean, mas isso não é difícil de executar, vocês sabem como executar isso? Tipo, quem é que vai fazer isso agora? A ideia é boa, quero ver a execução. Daí...
Mas, claro, o desenho paramétrico ele já sai planificado, né? Isso não é fácil de fazer, não se preocupam. Vai ser um balcão convencional, vai ser só a parte da frente que a gente Aliás, vai a gente tem que organizar. compartilhar o time-lapse desse... Sim, que ficou muito Podia legal. botar no time-lapse da Ford. Bem Que é do legal. balcão tomando forma ali, né? Que Exato. lindo, lindo. É engraçado, né? Porque a dúvida surgiu em 2018, mas ela permaneceu até há pouco tempo na execução, né? Quando a gente estava conversando para executar, o pessoal não entendeu que aquilo poderia... Que estava planificado aquilo que era só cortar laser, né? Quando a gente foi conversar com os fornecedores, não, eu consigo fazer a curva assim, era totalmente diferente. Daí a gente estava conversando, não, mas tem as chapas, é só mandar para a cortadora laser e tá resolvido o problema. Então, quando a gente olha, né? Realmente tu olha para aquilo, tu acha que o grau de dificuldade de execução é grande, mas não era. Uma coisa extremamente simples que uma cortadora laser Sim. resolvia. E dá um efeito incrível. Né? Sim, ficou muito legal. E daí, claro, a gente tinha várias, né, a gente tinha que ter várias cartas na manga. E se não quiserem cortar, se não puderem cortar laser, né, se for muito caro cortar laser. Redesenha tudo e corta de qualquer jeito, faz com a marcenaria. E se a gente vai usar o quê? Vai cortar a madeira maciça para fazer essa frente? Vai laminar toda essa madeira, bom, daí vinha, né? A gente ia arrumando, assim, várias formas de poder executar para ter pronta, assim, uma carta na manga, né? Para quando viesse as dúvidas. Mas no fim deu tudo certo. Ficou lindo, 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 lindo. E tem um pouquinho disso, né? No terceiro pavimento, na recepção ali. E depois na sala dos médicos, né? Então é isso que é legal, né? Quem percorrer por todos os ambientes vai ver que tem essa linguagem, né? Exatamente. Desde a entrada do prédio. E agora, né, gurias, até a gente podia aproveitar agora e vocês explicarem um pouquinho da praça de alimentação, né, do mall, porque isso é algo que está em projeto, mas a gente pode, né, pelo menos... Porque isso foi algo, né, isso que a gente sempre... O projeto do Vita, a gente tem que, deu, né? Acabou, agora vamos para a próxima obra, porque senão é eterno, né? Mas foi uma demanda que surgiu, porque no projeto inicial, o segundo pavimento ia ter operações voltadas para alimentação, porém não ia ter uma praça de alimentação, né? E se identificou que realmente ali a região pede por isso, né? Então, foi refeito o layout das operações e hoje a gente já tem operações confirmadas ali, né? Que já está o público aguardando ansioso. E vai ter, então, um espaço ali para a reunião das pessoas, né? Que a gente pode, né, Ana? Foram alguns layouts testados, algumas ideias. Tá contigo, Ana? Conta aí, Ana, um pouquinho da saga da praça de alimentação. Eu acho que o principal objetivo, quando a gente fala, né, da praça de alimentação, que foi até hoje uma das discussões que a gente está tendo na finalização do projeto, é a questão que a praça de alimentação é parte da fachada, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente avaliou, né, é que deveria ser algo que não destoasse do restante do prédio. Então, quando a gente começou a lançar os estudos, tanto em cores, materiais e tudo, então a gente sempre tentou trazer de novo o que a gente já havia conversado lá no início. Então, se manteve a materialidade para não criar um elefante branco na fachada. E com relação ao funcionamento dessa parte da praça de alimentação em si, a gente tinha uma metragem específica, né, para trabalhar com posições, lugares, e uma demanda das operações grande. Então, foram vários estudos de layout que foram feitos para tentar acomodar, né? Então, a gente foi chegando ao mais... o que ficou, né? O que ficou com a configuração que melhor atendeu. De modo que a gente consiga atender pessoas de grupos pequenos a grupos grandes que queiram chegar lá, fazer um happy hour, enfim, no fim do dia, se reunir. Pessoas que queiram simplesmente pegar sua comida e sentar sozinho e depois ir embora, ou simplesmente retirar e ir embora. Então, a configuração do layout foi para tentar atender diversos públicos das operações que vão ficar ali. E para isso, então, a gente também tentou trazer nos pormenores, né? Acomodar com diferentes tipos de bancos, diferentes alturas de mesas. Foi uma referência que tu trouxeste, né, Cris? Também foi Exatamente. Então, tudo isso para tentar acomodar todos os públicos. O que a gente brinca é que a gente sempre se imagina usando muito Exato. o Vita, né? E conversando, principalmente aqui nos talks, né? A gente observa-se que os profissionais que vão trabalhar ali, eles estão muito
empolgados e querem realmente usufruir, porque aquilo ali vai ser o dia a dia deles. Eles vão descer, eles vão comer, ou daqui a pouco eles vão descer só para tomar um cafezinho com outro amigo que trabalha ali perto, ou então vai ter o final de tarde para fazer um happy hour. Então, por isso que realmente a gente foi chato, né, porque a gente buscou muitas referências, porque daqui a pouco tem que acomodar aquele grupo de médicos ou, enfim, qualquer profissional que vai trabalhar ali, que querem se reunir, fazer um bate-papo final de tarde, fazer um happy hour, uma confraternização, enfim. Mas também tem o senhor mais de idade, né? Que aí vocês trouxeram muito isso. Não, a gente tem que pensar nessa... Porque não dá para ser um ambiente tão informal, né? Às vezes há uma banqueta alta que a pessoa não fica tão acomodada, mas a gente tem que ter lá a cadeira confortável para aquela pessoa mais de idade ou que está até com uma condição física, né, limitante, enfim. Então, eu acho que realmente a praça ali, vocês conseguiram chegar num layout ideal, assim, com um pouquinho de cada coisa, e que é o que a gente diz, que pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos de uso mude, não sei, daqui a pouco a gente pode escutar esse podcast daqui a um ano, 2, para ver como é que a coisa, como é que é o dia a dia, porque não tem, é uma, né, a gente não para de falar da história do iPhone, né? O Gia adora dizer assim, não, porque o Vita é um iPhone, né? Agora a gente tem que botar os aplicativos para rodar. E senão vai, né, não tem graça, né? Só a máquina ali, então a gente tem que ter cada aplicativo com a sua função sendo bem desempenhada. E essa questão da praça foi mais uma forma, eu acho, da gente dar um upgrade no nosso iPhone e ter um espaço ali para receber essas operações, né? Então, eu vi um dos últimos projetos, eu não sei, porque agora deve ter passado por atualização, né? Mas Fernando, nos eventos, será que a gente pegar o iPad e ficar mostrando no tour ali para os clientes, para as pessoas, pelo menos um spoiler? Não, ainda não é o projeto final. Mas incrível, gurias, incrível. Até acho que não tinha tido a oportunidade de dizer isso para vocês ainda. Eu tô mais de cantinho, o marketing também entrando junto nas discussões tá ali. Abrindo até o AutoCAD. Não, quase. O primeiro grupo, quando eu entrei, o Jean não vai entrar no grupo com a pessoa da arquitetura. Meu Deus do céu, não entendo nada, eu vou ficar perdidaça, né? E isso é tão bacana, essa multidisciplinaridade que a gente vê, né? Esse trabalho conjunto, pensar na experiência do usuário, que nem a Ana estava falando. São detalhes que quem tá vendo de fora não faz ideia. Essa questão das banquetas, né? Vai ficar bem cool e tal, mas e o idoso que tá esperando? E é todo mundo pensando junto sobre coisas que são detalhes, mas que lá na ponta vão fazer muita diferença, né? Então, esse é o barato. Eu acompanhei também a imersão das arquitetas da GPA Malls, que trouxeram a questão da arquibancada. Então, várias coisas que tu vai olhando, que bacana, né, que legal. Será que casa, não casa? Então, a gente vê todo esse trabalho de vocês aí, de formiguinha, de penso, de estratégico, pensando no melhor de quem vai usufruir o Vita, né? O profissional da saúde, a comunidade, mas a praça de alimentação, gurias, ficou incrível. Olha, eu queria estar divulgando aí já para os lojistas. Eu acho que a gente tem que abrir um escritório lá. Eu acho que a gente tem que fazer uma base lá. Olha, uma boa. Sabe que foi imagina, algo que a gente nunca imaginou que fosse trabalhar. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com área da alimentação e de repente aparece um projeto, né? 2 projetos nessa área. E era realmente, a gente estava falando sobre nicho, né? Então, de repente, apareceram essas 3 demandas, 2 no Vita, 1 fora, né, do Vita, mas e a gente está adorando trabalhar também, tá bem legal, tá? Que é um quebra-cabeça, eu acho, né? São escalas totalmente diferentes, né? Tu trabalhar para uma residência em que tu tem que... Um número grande, 5 pessoas, vamos colocar assim, tu tem que pensar para 5 pessoas, é palpável tu conversar com as 5 pessoas e entender quais são as necessidades. A gente trabalha com a escala comercial, a gente muda para um público muito maior, e aí tu tem que pensar em diversidade de públicos, tu tem que pensar também, atender ao proprietário, as demandas do proprietário. Orçamento. Exatamente. E casar tudo isso, né, de forma que agrade a todos. Então, são escalas muito diferentes, que hoje a gente está trabalhando no escritório, e que trazendo belas experiências. Sim. E aprendizados. E isso agora até puxando a questão da arquibancada, né? Acho que muitas coisas ali no Vita a gente está inovando, né? Então, assim, na praça de alimentação vai ter banqueta alta, mas vai ter a baixinha também para se, né? A própria questão da arquibancada para recepção, para o aguardo das pessoas das lojas da frente ali, tipo, uma coisa um pouco mais descontraída, as pessoas ficam ali, vão ter mesinhas de suporte para daqui a pouco
fazer um lanche, ter onde apoiar um note, alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente vai ir testando e, às vezes, se a gente pergunta para a pessoa um pouco mais tradicional, não, mas isso não vai funcionar. Não vai... Então, vamos propor, né? Eu acho que ali o ambiente da cidade merece. Eu acho que Santa Maria, né? A gente tem que parar com... A gente brinca, parar com o discurso, tipo, mas isso nem parece Santa Maria. Eu, não, sim, parece Santa Maria, é Santa Maria. Né? Porque senão a gente está sempre com medo de ousar, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente carrega aí na veia, né, Leite? Acho que sempre não ter medo. Vamos ousar. O máximo que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2 vai ter que mudar. Então, vou dar um passinho para trás, volta um pouquinho para o tradicional, mas... E eu acho que isso vocês sempre encararam muito bem desde o início, né? E essas ideias, tipo, o próprio balcão, eu nunca tive parâmetro, não sei o que isso que é, né? Então vamos lá fazer uma coisa diferente. Sabe, imagina eu, se a Cris não fazia ideia do que era o paramétrico, imagina o marketing. Né? Mas executar, né? Sim. Então, eu acho quando a Cris me falar, tem que fazer uma arte pro TensorFlex. Eu, Google, TensorFlex, o que é isso? Eu só imagino a Letícia nos grupos quando tá discutindo. Não, é muito Letícia, legal. Que assim, ó, eu vou dizer uma coisa, também tem, né, outro nicho, agora eu tava pensando no escritório, que a gente tem com jornalistas, né? A gente adora trabalhar com jornalistas, até porque eles nos botam um prazo assim, ó. Olha, viu a vantagem? É muito bom. E, enfim... mas, não, ótimo tu tá trabalhando com a gente, foi super legal. Desde o início, quando a Letícia entrou, assim, deu uma aproximada em todos, sabe? Deu uma liga. Alguém tem que coordenar esse monte de viajante aí, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, tá? E aí? Não, mas exatamente. Falando de ousadia e inovação, que é o que a Cris estava falando ali de vocês, e a fachada, né? Que a gente escuta... Comentários dia e noite, a gente que tá ali no showroom, meu Deus, fachada iluminada, acho que desde que acenderam as luzes, Santa Maria inteira enlouqueceu com a fachada, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho. Tá, eu acho que desde o início, quando foi decidido, né, a escolha do escritório, né, por parte dos, ali tanto da GR como da Labac, né, de trabalhar com Ideia 1 de Porto Alegre, enfim, né, que nós entraríamos até numa parte para colaborar com eles, né, ia ficar um pouco assim o escritório aqui em Santa Maria para dar o apoio, né, era bem, eu acho que foi, né, estabelecido dessa forma, dar o apoio, cuidar dos interiores, paisagismo, né, que a gente também, né, trouxe a Marion que a Marion vocês conheceram, né, é uma figura, né, que bom, e foi assim também muito construtivo para o projeto. E eu me lembro assim, o que nós poderíamos fazer, auxiliar para o escritório, né? Um escritório que não é daqui, que não conhece o clima de Santa Maria, né? O que a gente poderia, né, auxiliar para eles? Então, eu me lembro que na primeira parte do levantamento nós tínhamos dividido, né, mandamos assim mais informações do que a gente achava que deveria, né, que seria interessante. E uma das coisas era... sobre um estudo, assim, uma simulação de como um edifício, né, de 9 pavimentos, né, 9 pavimentos, como é que ele, com 2 edifícios ao lado, 2 edifícios vizinhos, como era essa questão de incidência solar. Isso aí sempre foi uma coisa bem importante também, né, lá para o escritório. Então, nós fizemos uma simulação, mas assim, foi uma simulação de ver como seria a carga térmica em relação à incidência solar, né? Mas, claro, né, nunca é real, como disse, é uma simulação em 3D, né, no sistema BIM e tal, e a gente viu assim que os 2 edifícios eles protegeriam bastante da incidência solar mais crítica, que lá atrás ficaria realmente assim, né, seria a parte mais castigada com o sol de Santa Maria no verão. A gente tem que levar em consideração que o nosso problema é o verão aqui. E na frente também o fato até de eu morar numa mesma fachada. A gente sabe que quando está chegando o verão, aquele sol assim, perpendicular, né, na fachada. Então, a gente mandou esses estudos, né, e... Enfim, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente, como diretriz, é que essa fachada ela não poderia ser uma fachada muito aberta, tá? Uma fachada como em vidro, né, como a gente vê muito aqui no Brasil, os edifícios com fachadas assim todas envidraçadas para um sol terrível. Isso aí funciona super bem, talvez
num país nórdico, né, que precisa de luz, que tem, né, realmente condições de fazer uma climatização, mas aqui nós não temos, né? Aqui pra gente é caro, sai muito caro colocar um ar-condicionado, pagar a conta de um ar-condicionado. E isso era uma preocupação que a gente tinha. Esse edifício ele não pode ser tão aberto, né? A não ser nas laterais, porque as laterais, sim, eu tenho os dois, né, para proteger. Então, foi a primeira, né, foi a diretriz do projeto. O segundo que nós discutimos, né, em relação, né, com o escritório de arquitetura é que nós tínhamos 2 edifícios, né, tanto o Central de Clínicas como o Pinheiro Machado, com aquela marcação horizontal. O Vita ele ia ficar um pouquinho, né, para trás. Se a gente trabalhasse com essa mesma marcação horizontal, ia parecer muito mais um diálogo, não é? Do que realmente... E a gente olhou assim, tá, mas... vendo uma incorporadora, né, como a GR. A Laba até não tem, não tanto, né, mas o que eles querem? Eles querem realmente se destacar em relação aos outros ou querem, né, enfim, mimetizar com o entorno? Não, eles querem destacar, eles querem algo, né? E a gente pensou, não, essa fachada ela vai ter que ser um pouco mais fechada. E, de repente, a gente trabalhar com elementos verticais, né, até mesmo para induzir, né, a verticalização, né, no edifício, já que a gente tem um entorno tão horizontal, né, tão marcado horizontalmente. Na verdade, são artifícios de composição, né, que a gente faz para... E eu me lembro que a gente começou a apresentar os primeiros estudos, né, Cris? A gente discutiu aqui com vocês... levamos para o escritório de arquitetura e teve, então, foram assim, a gente usou primeiro bem como se fosse quase que uma colagem, não, mas umas fotomontagens, fazendo testes bem, assim, de fachada mesmo, bem rápidos, assim, depois, botem isso no 3D, né? Primeiro era um material mais artístico, depois, botem isso no 3D para ver como fica essa... E eu me lembro, nunca vou me esquecer, o prazo que o Ideia 1 deu pra gente botar no 3D, que foi tipo, eles falaram na quinta-feira, segunda-feira tem que estar pronto. Nossa, sim, pra ontem. Segunda-feira a gente envia, só que a gente enviou segunda-feira, tipo, quase meia-noite, sabe? É segunda, né? Foi segunda, tudo certo. E aí, então, a gente começou a fazer os testes com os 3Ds e começou a experimentar quase todos, assim, que a gente tinha decidido em colagem. Não, esse, não sei o quê. E era o Arnaldo que estava pilotando o 3D Max, me lembro. E era, então, em casa, a gente fez meio, né, morava ali, né, em cima do escritório. Então, a gente estava com a Martina bebê, assim, deu, não... um pouquinho mais para lá, não sei o quê. Era, sei lá, trabalhamos o fim de semana inteiro nessa primeira composição. E eu me lembro que daí o Arnaldo só... olha só que legal. Daí apagou as luzes e só ficou, né? Eu falei assim, isso aí vai convencer a Cris. Manda pra ela que ela é a menina da luz. Tem luz. Daí eu me lembro que eu mandei pra vocês. Daí tu, que legal. Imagina se isso aqui fosse iluminado com os perfis. E eu nem sabia o que era perfil na época, eu acho. Ou não tinha... Não. Imagina, os perfis bombaram mesmo. Sim, faz pouco tempo, não era um... Mas assim, perfil na fachada, eu não imaginava, eu não conseguia imaginar. Pois não sei, não me entendi, assim, não te dei uma resposta muito convincente, porque eu realmente não tinha entendido. Tem luz, vai ter luz, a Cris tá no meio. Sim, e daí depois foi uma conversa muito legal com a Camila, daí que ela estava cuidando do projeto, né, e ela ia mandando, o que tu acha isso, não sei o quê, coloca isso em desenho. Daí, um desenho, eu só sei desenhar em AutoCAD, eu não sei usar o sistema BIM. Até hoje, não sei, no escritório eu sou um mero copiloto. Daí, vou ter que fazer da forma que eu sempre fiz na vida, e que é, né, do método tradicional para mim. Daí, me lembro que enviei para ela, e no fim ela trouxe daí uma resposta muito legal. E com vocês também estavam discutindo em paralelo de começar a trazer os planos. E daí, quando ela apresentou, assim, eu me lembro, puxa, que legal. Esse tipo de trabalho que vale a pena, porque eu me lembro que eu comentei com ela, olha que interessante isso, né? Olha como foi construído, né? Um bate-bola entre tu, a Cris, não é? Eu mandando as referências, fazendo o que eu podia e tal. E agora a gente vê esse resultado compatibilizado com o projeto de vocês, né? Que é um projeto fantástico, assim, não tem, né? E, que legal, né? Eu lembro que foi um momento, assim...
Que joia. E Se naquela daí época foi esse momento, imagina agora passando na Sim, frente, né, é Clarissa? verdade. O É legal orgulho tu lembra. Que memória boa tu tem. Eu né? tenho, todo mundo Meu fala. Deus, eu cheguei a me arrepiar agora com tanta história e coisa, porque a gente não se. Não grava tanto detalhe. Não, assim, eu né? tenho- E realmente, agora tu falou, eu lembrei da reunião, nós aqui, o Arnal junto e falando. E, tipo, realmente foi um processo que vocês chegaram com essa questão do que estava horizontal, a ideia inicial, e não por ter esse vertical, e a gente não tinha entendido a ideia, né? E quando vê aquilo ali tudo ser construindo, assim, acho que foi muito E me muito lembro legal. que logo depois entrou todo enfim, né, uma defesa e um reconhecimento da arquitetura Art Deco aqui em Santa Maria. E quando a gente estuda, né, a arquitetura Art Deco, a gente vê que eles também tinham muito de usar esse artifício da verticalidade, né, de usar as janelinhas pequenininhas para parecer que o edifício tem vários pavimentos, né, os ornamentos, né, sempre indicando, né, a verticalidade e tal. Eu me lembro que quando surgiu todo esse movimento e eu voltei a estudar um pouco dessa arquitetura, puxa vida, olha só, esses artifícios sempre tiveram presentes aqui numa parte bem importante da arquitetura da nossa cidade, a gente, né, pegando, né, talvez esse conhecimento para criar certos artifícios, né, para defender o projeto também. E no fim, o resultado deu super certo. E ficou, eu acho que a gente tinha um pouco de medo que tirasse, né, a luminosidade ou as vistas, mas no fim compensa muito com toda a parte aberta ali da lateral. Então, acho que foi isso que... Olha, os comentários, assim, dia e noite, né? Iluminação, não que isso não seja bonito de dia, mas a iluminação e se destaca, né? Não tem como... Porque realmente de dia, o prédio, né, estava pronto já há algum tempo ali, mas a gente não consegue perceber tanto essa diferença, porque tem uma peça mais para frente e outra mais para trás, né? São peças inteiras, o Ectone ali. Também o Ectone, né? Tipo, até a gente definiu, a gente achou material lá de não sei aonde, mas enfim, deu certo o tal do Ectone e aí, inclusive, a gente teve que meio que fazer um trabalho muito de vai e vem com eles para ver como é que a gente ia colocar aquela iluminação por trás, porque, né, a questão de manutenção. Então, foi um projeto que eles também, né, mostraram como é que era o sistema construtivo, fixação das placas. E isso que eu estava falando, de dia tu passa ali, às vezes tu acha que a fachada é plana, né? Então, com a questão da iluminação é que a gente conseguiu descolar, né, uma placa da outra e dar esse jogo, né? Até sem... Eu lembro que o dia que eu ficava brincando e daí a gente passava pro 3D, pro Pessini. Né? Sim, E daí assim, tá, vamos tentar sim, porque era um jogo, né? Vamos iluminar essa, não vamos iluminar essa, porque não tem muita ordem, né? É uma coisa meio fluida, assim. E eu acho que ficou legal, porque até deu uma brincada numa região que é um pouco... séria da cidade, né? Então, porque tem que ser tudo retinho e... Não, e óbvio, ali tá... antes, né, era uma região que tinha bastante residências, agora, na verdade, sim, antes, né, desse edifício, ele era um terreno com uma residência. E realmente, assim, quando vai configurando uma área mais comercial numa parte da cidade, né, que não tem residência, quando chega nessas altas horas da noite, aquele lugar parece que abandonado. Então, acho que no momento de trazer um edifício, né, que, enfim, que também traga bastante luz, assim, para a região. Não, e a gente já está contaminando a vizinhança. Se tudo der certo, vão iluminar ali do lado também. Ah, é? Eles já têm contato com o pessoal. Não, porque acharam legal, gostaram, até o síndico do prédio do lado do Policlínicos já veio falar e tal, não, vamos fazer um bulevar iluminado agora aqui. Porque que legal se os prédios ali começarem a entrar na onda, assim, porque é segurança, né? Eu acho que exatamente. as pessoas vão andar muito, e aí tendo a praça renovada e iluminada também ali na frente, acho que o uso vai ser bem bacana, vai propiciar aí alguns encontros na praça à noite. A gente tem que iluminar a nossa casa, né? Pois é, olha aí, vocês moram ali também. Sim, ó, né, casa de ferreiro. Não, eu adorei outro dia uma expressão, fui numa palestra, Clarissa, casa de ferreiro, espeto de pau, não, casa de ferreiro, espeto de aço escovado. Tem que adotar essa, ó. Isso aí, não tem... Não. Que joia. Ai, gurias, olha, se pudesse a gente ficava aqui mais algumas horas, mas a Kate tá ali 10, 5, 3, daqui a pouco ela diz assim, vou cortar vocês, parem de falar. Mas eu acho que, né, porque realmente é difícil a gente falar de tantos detalhes, né? Esses dias, até no dia lá da inauguração, eu disse, se eu soubesse
o quanto de penso tem em cada milímetro dessa obra, né? Tipo, não é de qualquer forma, assim, mas a gente fica feliz e esse programa, né? Um momento até da gente fazer essa retrospectiva, contar um pouquinho para quem tiver interesse, né? E até para a gente guardar para Exato, é um documento, né? Exatamente. Agora começou a vir lembrar muita coisa do projeto. Mas então legal. Muito obrigada, gurias, né? Parabéns de novo aí pelo projeto, pelo resultado. Nós que agradecemos. Muito trabalho aí em janeiro. Teremos muito trabalho. Não vamos viajar, vamos ficar por aqui em janeiro, né? Para dar conta de tudo. E agradecer, então, quem tem nos assistido, né? Acompanhado os nossos podcasts. Quem tiver sugestão de temas, que querem saber algumas curiosidades, a gente está sempre trazendo informações sobre o Vita, sobre os profissionais que vão trabalhar ali e mostrar o que tem em Santa Maria, né, para a gente compartilhar essa informação com todo mundo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até mais.